Então, pessoal, sem mais delongas, eu queria apresentar aqui o nosso primeiro convidado, primeiro agradecendo a disponibilidade dele. Eu sei que é um cara que tem uma agenda muito concorrida em São Paulo, então ele está falando diretamente de São Paulo. Ele é economista pela Fundação Getúlio Vargas, é sócio do IGC Partners, uma boutique de M&A e de investimentos. É um cara que conhece muito desse assunto, está acompanhando o cenário nacional e internacional, e ao contrário do que muitos podem pensar, está otimista com o que está acontecendo, porque a crise ela vem para derrubar muita gente, mas ao mesmo tempo ela movimenta o mercado. Então ele vai trazer um pouco dessa visão e sobre como nós podemos também, dentro da nossa realidade, aproveitar e entender esse momento. Ele é o Felipe Toja, vai falar um pouco sobre o mercado de fusões e aquisições, as oportunidades e as perspectivas dessa crise. Felipe, muito obrigado aí por ter aceito o nosso convite e a palavra está com você. Combinado, Jean. Obrigado pelo convite. É um prazer poder estar falando com o pessoal, enfim, trazer um pouco de informação, mas acho que também o grande objetivo é a gente trocar ideias, esclarecer dúvidas que eventualmente surjam, porque eu sei que é um assunto que pode ser um pouquinho abstrato, mas enfim, ele é ao mesmo tempo simples de ser abordado, e tenho certeza que vai ser uma conversa boa, tá? Acho que um ponto importante para falar, né, é qual que é a perspectiva de M&A daqui para frente, né? Quando eu falo M&A, é qualquer tipo de transação que envolva, desde trazer um recurso para crescimento, estou me vinculando a um sócio, até efetivamente fazer uma venda integral da companhia, né? Eu explico também depois os tipos de transação, conforme o caso, né? Mas falando especificamente do momento atual, acho que também vale fazer um pouquinho de retrospectiva e falar o que era o Brasil pré-coronavírus, né? A gente fechou um ciclo no ano passado onde o Brasil estava caminhando para uma agenda muito otimista, e quando eu falo muito otimista, tanto do lado do empresário quanto do lado dos investidores. Isso tinha uma razão principal, vamos dizer assim, se a gente pudesse condensar no motivo, né? Que basicamente a gente estava caminhando para um cenário de juro baixo e excesso de liquidez, né? E essa é uma combinação que a gente nunca viu na história do Brasil. Isso propicia investimentos alternativos, né? Tinha muita gente que convivia muito bem no conforto do CDI, da renda fixa, e esse conforto é muito ruim para os investimentos, né? Porque enfim, o dinheiro que vai para o CDI é um dinheiro menos inteligente na medida que esse dinheiro não está indo para empresas, enfim, que essas empresas vão fazer novos investimentos e fazer a economia girar numa outra direção. Essa era um pouco da direção que a gente estava caminhando também pré-coronavírus. A gente estava no auge da expectativa de ambos os lados, né, os investidores muito otimistas, coisas que a gente não via, acho que desde 2014, eu não tinha vivido um cenário assim, 2013, 2012, onde o Cristo estava decolando lá na The Economist, e desde então a gente passou por períodos muito complicados de Brasil, né, juros altos. Então, enfim, estou falando tudo isso porque a gente estava num ambiente muito bom, estava todo mundo muito otimista, querendo fazer transações e tudo mais, e obviamente o coronavírus veio para dar uma pausada nessa festa, né? Mas o que a gente está vendo, né? Os fundamentos que todo mundo enxerga de oscilação em bolsa impactam muito pouco os investimentos em companhias privadas, tá? Por quê? Os investidores que estão no Brasil não são amadores e muito menos têm uma visão de curto prazo. Quando os fundos são captados para serem investidos no Brasil, o primeiro ponto que é óbvio, já está definido que os investimentos vão ocorrer no Brasil, né? Então, quando um determinado fundo convence os cotistas deles que eles têm que captar um fundo de $500 milhões para investir em empresas de médio porte no Brasil, que é onde tem crescimento, esse dinheiro já está comprometido exclusivamente para o Brasil. E esse é um fundo que não é um fundo de curto prazo, muito pelo contrário, é um fundo onde o prazo de vencimento do fundo é de mais ou menos 10 anos. Né? Por que eu falo vencimento? Porque todo fundo é captado com terceiros, né? Com pessoas, famílias, entidades endinheiradas que deslocam uma parte do seu capital
para investimentos mais arriscados, né? Então, a gente pode categorizar investimento em empresa fechada como investimento mais arriscado, e investimento em país emergente como mais arriscado ainda, né? Então, tem uma parte do capital que é alocado para isso. Então, quando um fundo ele é captado, a lógica é: eu capto um dinheiro, eu invisto dinheiro, eu emprego capital, depois de um tempo eu converto essa participação numa venda dessa participação da companhia que eu tinha, e lá na frente eu devolvo o dinheiro com uma remuneração sobre o capital se eu tiver uma boa performance. Essa é a lógica de qualquer fundo de investimento, seja o investimento que ele fizer, venture capital, late stage, pode dar um monte de nome, todo mundo vai trabalhar de uma maneira parecida, tá? Então, estou falando isso porque os fundos que estão capitalizados têm essa característica, e os fundos têm a visão de médio e longo prazo. Quem está capitalizado para investir no Brasil vai permanecer no Brasil, e de novo não, né? Não falei, mas Brasil não é a primeira vez que a gente passa por uma oscilação econômica, né? Então, os caras que estão aqui não são aventureiros e estão acostumados com esse ciclo, né? Então, quem tem estômago e que já está no Brasil, não é a primeira vez que está vendo um período como esse. Mais do que isso, né? São períodos como esse que geram boas oportunidades, né? Então, você começou muito bem falando aqui que meu viés era mais de otimista do que pessimista, apesar da crise. É justamente por isso, porque o coronavírus, óbvio que gera algum tipo de cautela de curto prazo, isso é normal, isso acontece em todos os lugares. Porém, passado esse período de cautela e de observação, todo mundo começou a voltar ativa, né? E não só porque tem oportunidades de fazer investimentos, mas também porque o dólar, no nível que estava para o nível que está agora, o real, na verdade, né, teve uma desvalorização expressiva. Todos os fundos, quase todos os fundos que são sérios e que estão captados no Brasil, para investimentos no Brasil, são captados em dólar, né? Então, um cara que tinha um cheque médio lá por investimento de 100 milhões de dólares, poderia comprar ativos, esses 100 milhões de dólares estaria na faixa dos 380, 400, 420 milhões de reais, a depender do câmbio e do período que a gente vai falando. Mas agora, né, nesse período, o cara viu que esse cheque passou a ser de mais de 500 milhões de reais fácil, né? Então, se por um lado, muitos dos empresários que a gente conversa ficam com receio de mas se o fundo investir em mim nesse momento, ele vai estar me comprando na baixa. Por outro lado, o investidor, ele tem a pressão de fazer investimentos nessa época, porque ele tem que colher esse benefício, né? Esse benefício essa oportunidade do ambiente que está sendo gerado, né? Então, não faz muito sentido que ele entre numa agenda de ficar machucando o empresário com valorização, porque ele precisa capturar esse benefício, né? Senão a onda passa também, né? Então, essa combinação faz com que a gente fique muito animado para perseguir transações, e isso a gente está vendo na prática, né? Acho que minha opinião pouco importa aqui, né? Eu posso falar um monte de coisas, mas o que importa é o que é observado, né? A gente está falando com os investidores a todo momento, está vendo que ninguém está parado, está todo mundo procurando por oportunidades, nos procurando para ver se tem coisas para apresentar, empresas para apresentar nos critérios de investimento deles, e por aí vai, né? Falei muito de fundos, né? Também tem uma outra ponta que é importante, que é comum que aconteça depois de períodos de crise, que é a consolidação, né? Então, mercados fragmentados que foram fragilizados, né? Ou seja, economias menos resilientes, do tipo varejo, enfim, quem tem um apelo de consumo forte, ou quem depende de fluxo de pessoas e por aí vai, indústria do entretenimento, enfim, para dar alguns exemplos, são setores que foram muito mais impactados, né? Empresas que estão situadas nesse setor, naturalmente, por terem sido impactadas, vão precisar de algum tipo de movimentação, né? Então, é comum que ocorra também um movimento de consolidação nesses segmentos que foram impactados, né? Porque as empresas que estão mais fragilizadas vão precisar atravessar melhor a crise, tá? Além disso, né, separando os setores, a gente enxerga que os setores que são mais resilientes, como eu estava falando, por outro lado, vão ser os primeiros que vão ser priorizados por compradores e investidores nessa corrida pelo capital, né? Porque, de novo, né, tá todo mundo hipercapitalizado, os fundos estão muito capitalizados para colocar dinheiro nas companhias, e naturalmente eles vão priorizar as empresas que estão no ambiente mais resiliente, né? Então, falando um pouquinho dos setores, os setores que atravessaram bem a crise, tecnologia, saúde,
o agronegócio. Acho que o agronegócio, ele ignora as crises no Brasil faz uns 20 anos, né? Então, o agronegócio é um setor não só resiliente, como vem crescendo absurdamente. A gente tem feito muita coisa e continua muito ativo no segmento. E aí, enfim, outras verticais, eu falei de tecnologia, enfim, outras prestação de serviços, varejo alimentar é um setor que tá se demonstrando muito resiliente, e por aí vai. Acho que a gente pode aqui ter uma conversa bastante ampla sobre segmentos, mas o conceito é esse, né? Enquanto que setores menos resilientes, que sofreram mais, acho que ainda existe uma cautela, mas nem por isso a gente deveria descartar as empresas boas, né, que conseguiram atravessar bem, porque toda crise é uma boa oportunidade de mudança, e aquele lema, né, tipo, ou você evolui ou você morre, né? E quem conseguiu evoluir atravessando a crise é um baita indicativo que essa empresa tem um ótimo management, né, que são pessoas que estão no dia a dia executando a companhia, é uma empresa organizada e por aí vai, né? Essas são as empresas que também são os vencedores da crise, tá? Não sei se eu me alonguei um pouquinho aqui, mas acho que as principais ideias que eu queria passar passam por aí. Perfeito. Felipe, André está aí? Eu queria saudar aqui aos demais que se integraram aqui. Pessoal, eu vou terminar a apresentação de todos. O Felipe Toja, que falou agora, eu queria também cumprimentar e agradecer aí ao Pedro Pessoa, ele que é formado em administração pela Universidade de Pernambuco, tem MBA em finanças pelo IBMEC, trabalha há mais de 17 anos no mercado financeiro, com passagens pelo Itaú, pelo BTG Pactual, de onde foi sócio e é fundador da Pcode, né, Investimentos, uma boutique de assessoria ligada à XP Investimentos. Também eu vou apresentar aqui nossos três, digamos assim, prata da casa, que são já meus conhecidos, amigos. André Lale, advogado, mestre, doutor, pós-doutor em Direito Econômico, professor da UFRN e pesquisador visitante da Queen Mary Universidade de Londres. Arthur Araújo, que é advogado em operações de fusões e aquisições em São Paulo e Natal, pós-graduado em Direito Societário, também pela Fundação Getúlio Vargas. E o Francisco André Moura, advogado em operações de fusões e aquisições, com startups e mestrando pela Universidade de Berkeley, na Califórnia. Inclusive, esteve lá e retornará para lá. Então, a gente vai ampliar o debate aqui. Eu queria convidar a André Lale para fazer também uma saudação aqui aos convidados, principalmente ao Felipe e ao Pedro, que atenderam o nosso convite. Que, em seguida, o Pedro vai falar um pouco sobre a sua visão do mercado de capitais, né, o mercado de ações, os riscos e as oportunidades. Boa noite, Jean. Queria aqui cumprimentar o presidente do LIDE, representando aqui o Estado, né? Muito bem, obrigado pela oportunidade. Cumprimentar aqui meus amigos, Felipe Toja, Pedro Pessoa, Francisco e Arthur. São pessoas que me motivam aqui a participar cada vez mais das discussões do mercado, das situações que o Brasil coloca todo dia. Então, eu queria cumprimentar todos e os participantes, agradecer aqui a atenção de todos. Ok. Eu vou seguir aqui numa sequência e depois a gente vai abrir para o debate. Acho que foi muito boa essa visão do Felipe sobre o mercado, esse mercado de fusões e aquisições, né? Porque na crise, como eu já falei, muitos sofrem, mas tem muita gente que ganha e tem dinheiro aí na mesa. Os fundos estão esperando o momento adequado para contribuir, e ele é um cara que trabalha com isso, com fusões e aquisições. Depois disso, eu quero trazer André para o debate aqui com o Felipe, para a gente provocá-lo um pouco, e talvez até alguém aí que tenha interesse em provocar esse assunto. Antes disso, eu queria convidar aqui o Pedro Pessoa. Pedro, você consegue colocar, porque eu acho que você entrou com o link do Felipe, né? Talvez você consiga renomear aí. Eu tentei renomear aqui sem sucesso. Eu confesso que eu sou... Tecnologia não é o meu forte aqui, não. Eu cliquei aqui no link que vieram. Eu vou tentar aqui, talvez eu consiga. Então, Pedro vai falar um pouco sobre a visão dele no mercado de capitais, os riscos, sobre esse sobe e desce da Bolsa de Valores. Eu queria que você trouxesse a sua visão
do momento, Pedro. A palavra é sua. Primeiro, dar boa noite aí a todos que estão nos assistindo. Eu sou um grande admirador aí do movimento da LIDE. O capítulo aí do Rio Grande do Norte, particularmente, é bem ativo. Queria dar os parabéns aí a vocês pela iniciativa. Bom, como bem colocou o colega Felipe, obviamente que a gente fica com aquela sensação de que, devido à volatilidade de bolsa, à volatilidade do câmbio, não está acontecendo nada no mercado, mas assim é uma visão enganosa isso aí. A gente tem visto aqui dentro da XP as transações acontecendo, a gente tem sido muito procurado por investidores estrangeiros e por investidores locais. Somente para lembrar a vocês que esse mercado de fusões e aquisições, ele é cíclico, obviamente acontecem mais negócios quando a economia vai bem, e eu vou justificar o porquê, mas ele também é anticíclico na medida que, quando acontece uma crise econômica, como a da Covid, por exemplo, que impactou desigualmente, né, os setores citados aí por Felipe, entretenimento, turismo, educação, sofreram mais do que a média, né? Mas, ainda assim, a gente está vendo transações de fusão, né, de gente que já está no setor, e muito por sobrevivência e pressão de custos, alguns movimentos acontecendo. Então, a gente tem, inclusive, alguns mandatos aí em andamento de estratégicos comprando gente que já está no setor para aproveitar o momento de preço e quem está vendendo, obviamente, pressionado por custos, acontecendo. Os gringos, que a gente chama, os fundos gringos e de private equity local, também fazendo aquisições. Os gringos ainda procurando setores de rápido crescimento e pouco consumo de caixa, né, os fundos de private equity gringo. A gente pode citar aí exemplos como saúde, por exemplo, é um setor que tem sido bastante procurado. A gente particularmente viu esfriar o setor de educação, devido, obviamente, a esse impacto que teve a Covid, mas ainda assim saiu transação. A Ânima, por exemplo, anunciou no meio da crise a aquisição de uma faculdade de medicina. No mercado de dívida, a gente viu algumas empresas saindo com operações de dívida no mercado de capitais. A XP, pela capilaridade dos agentes autônomos aí que tem tido facilidade em distribuir alguns CRAs, para quem não está com muita intimidade com essa sigla, é o Certificado de Recebível Agrícola e os CRIs, que são os Certificados de Recebíveis Imobiliários, que são duas operações isentas, né, para a pessoa física. Para citar alguns exemplos aqui, Minerva, que é uma empresa de proteína animal, saiu agora com uma operação, a JSL saiu com uma operação, a gente viu outras empresas de porte menor saindo também com uma operação de CRAs e CRIs, e está tendo demanda de mercado. Isso é, a gente está com tanta liquidez, os juros agora estruturalmente mais baixos, empurra o dinheiro dos investidores, tanto para a economia real, o que fomenta o mercado de fusões e aquisições, quanto para ativos de risco, né, que a gente pode citar aí a Bolsa de Valores, e para ativos de crédito privado, que é o caso dos CRAs e dos CRIs. O que a gente tem visto, obviamente, é que existe uma seletividade maior aí dos setores que tradicionalmente atraíam muito dinheiro gringo, que é o caso de infraestrutura, por exemplo. No meio da crise, estão mais devagar, obviamente os cheques aí são maiores, e a gente precisa de marco regulatório mais seguro, e o ruído político atrapalha um pouco nesse sentido, mas ainda assim a gente está com algumas conversas em andamento de deals grandes aí para ocorrer. Para citar um exemplo de uma operação que foi absolutamente pouco óbvia, a gente agora concluiu essa semana o follow-on, que é uma emissão de um novo pedaço aí de ações primárias, né, que a Via Varejo concluiu, que teve uma procura recorde. E eu não sei se vocês acompanham as cotações na Bolsa. A Via Varejo chegou a R$16, foi a R$4 e agora já voltou ao valor de 16. Isso não significa que a crise está para trás, etc., mas que existe interesse dos investidores, tanto estrangeiros quanto nacionais, em boas histórias empresariais. A Via Varejo, para dar um exemplo, ela no meio da crise fechou todas as lojas, praticamente, está trabalhando
basicamente online, e teve um crescimento abrupto aí de vendas por WhatsApp, inclusive, e pelo site e aplicativo, o que acabou chamando a atenção do mercado e acabou ocorrendo um grande interesse por essa colocação aí acima de 2 bilhões de reais que ela fez no mercado primário. Então, assim, eu sei que é desanimador ver as notícias econômicas, de crescimento, etc., mas o mercado está líquido e as transações estão ocorrendo. O que eu particularmente vejo aqui no Nordeste, desde os tempos de cobertura que eu fazia no outro banco onde eu era sócio e agora na XP, é que o empresariado local aqui se prepara pouco para esse tipo de movimento. Em primeiro lugar, a gente não vê muitas empresas investindo em auditoria. Isso, para ter uma transação de sucesso, assim, é indispensável. E quando a gente fala de auditoria, a gente não está só falando da auditoria das 4 grandes, né, da Big Four, que têm preços um pouco mais elevados, mas são mais reconhecidas de mercado, mas a gente tem outros players aqui que são super respeitados. Eu posso citar o exemplo da BDO, por exemplo, que é um que vem à mente, que faz auditoria de alguns balanços aqui de empresas locais e que é respeitado por qualquer investidor do mundo, etc. A gente precisa ter as empresas aqui no Nordeste auditando seus balanços mais cedo, porque se tem uma visão de que quem audita balanço é porque quer crédito, e na verdade não tem uma relação uma coisa com a outra. Outro ponto que eu poderia citar é que o pessoal também só vem falar com um eventual assessor, seja uma boutique como a IGC ou como um grande banco de investimento como o BBA, por exemplo, quando está em vias de fazer uma transação. Isso é uma conversa que é longa. A gente precisa ter a cultura, o empresariado local aqui ter a cultura de procurar tanto os assessores jurídicos quanto financeiros, porque isso vai tendo o tempo de maturação para a gente achar a transação ideal, o contrato ideal, o parceiro ideal, o tamanho de cheque que tem que ser feito, se a transação vai envolver controle ou uma participação minoritária, se vai ser para um estratégico ou para um fundo de private equity. É um tempo longo. Então, tem um investimento de tempo grande nisso aí. E o que eu tenho estimulado meus clientes a fazer é, por mais que você não esteja pensando em fazer uma transação desse tipo agora, uma conversa sobre valuation, sobre auditoria de balanço, sobre uma possível assessoria, é válida e saudável. Cria valor dentro da companhia. Dito isso, assim, a gente tem no Brasil excelentes casas que fazem isso. As boutiques independentes, como é o caso da IGC, são bastante admiradas e fazem várias transações por ano. A XP contratou uma equipe recentemente para fazer. Então, assim, é um business de pessoas. Quando a gente tira os principais executivos de um lugar, todo esse know-how vem para a companhia onde ele está aportando. Então, a gente está apostando bastante no segmento aí de M&A. Estamos bem felizes com o resultado que tem dado, dessa provocação que a gente tem feito através dos nossos agentes autônomos para as coberturas regionais, né? Porque tem grandes operações com dominância regional que estão saindo aí prontas para IPO e para transações de M&A. Eu vou citar um exemplo aqui que já foi a público, por exemplo, que é o Supermercado Mateus, que é um supermercado maranhense, que tem uma dominância local muito grande. Ele foge desse nicho de varejo que pode ser digitalizado, é varejo de comida, bebida, supermercado, né? E, poxa, a gente emitiu uma dívida com sucesso, fizemos um CRA para o Grupo Mateus, e a gente está pronto para fazer o IPO do grupo, a XP aí como líder da operação, e a gente tem certeza absoluta, está esperando uma janela um pouco melhor, mas o trabalho já vem sendo contínuo há mais de 12 meses para fazer uma transação de sucesso de mais uma empresa no Nordeste com um capital aberto. Então, se eu pudesse dar algum conselho aos empresários que estão nos escutando, auditem seus balanços, comecem essa conversa de forma mais cedo possível, tenham bons assessores financeiros, não economizem com isso, porque você fazer a transação sem assessoria é um possível desastre. E isso posto porque quem está com toda a pressão de fazer ou não uma transação, a gente gosta de jogar essa pressão para um potencial comprador. Quando você faz sem assessoria, você fica muito na mão do comprador. Acaba se envolvendo emocionalmente na transação, gera frustração, enfim.
é a receita para sair com menos dinheiro do que devia. E ter um bom assessor jurídico, porque um contrato mal feito, quando você está vendendo um ativo, que significa, de vez em quando, a construção de mais de uma geração, ou um ativo de uma vida, né? Porque uma empresa é isso, e a gente vê muitas empresas familiares economizando nos assessores jurídicos e financeiros e se dando mal ao fazer uma transação. Isso posto, eu quero me deixar disponível, visito bastante aí o Rio Grande do Norte, a gente está à disposição para conversar com vocês quando vocês quiserem. Perfeito, Pedro, muito obrigado. Importante essa sua visão. E tem uma visão em dois níveis aí. A gente pode analisar do ponto de vista do investidor, pessoa física. Eu vou pedir para você falar um pouco sobre isso já já. E também sobre essa visão das empresas do Nordeste. Você falou aí, para que elas se organizem, façam suas auditorias, deixem seus balanços organizados e elas sonhem alto, né? Porque esse é um mercado que você tem que estar atento a todo momento. Você está dando um exemplo de supermercado no Maranhão, né? Nós temos aqui, pelo menos, 3 grandes redes de supermercados. Temos uma que é nosso associado aqui, que é o Favorito Supermercados, que também nos orgulha muito, né? Então, é um exemplo aí, e você pode depois até trazer esse modelo de lá para compartilhar um pouco conosco aqui, com nossos associados. Eu queria passar agora para que André, Arthur e Francisco André falassem um pouco também sobre a sua visão. André Lali, você quer começar? Depois você passa para os meninos. Pode ser. E depois a gente puxa um debate aqui. Bem, inicialmente, Jean, eu queria dizer que a gente preparou um roteiro que eu vou disponibilizar aqui, se você achar conveniente, para todos os participantes. Um roteiro simples que traz alguns conceitos básicos, né, de operações de equity, de dívida, alguns cuidados que devem ser estabelecidos. Eu vou falar um pouco só dessa decisão que o empresário, numa crise, tem que fazer entre buscar uma operação de equity, né, que é uma operação de venda de participação societária, ou uma operação de dívida, de captar passivo para poder investir na sua companhia, pagar investimento para poder rodar a operação. Na verdade, existem algumas características que têm que ser sopesadas, né? Na operação de equity, geralmente há perda de controle, né? Quem investe na empresa, principalmente numa crise, vai querer assumir o controle da gestão. Isso gera uma preocupação para essas famílias, principalmente no Nordeste do Brasil, que tem empresas que vêm passando por um processo de profissionalização, mas que ainda estão em processo. Tem que ter um cuidado para não perder a gestão. Essas empresas que fazem investimentos em empresas familiares, geralmente, são atraídas por ativos valorizados ou por um business plan, né? Mas tem essa preocupação de se cuidar para não ter um aumento de capital, por exemplo, expressivo e diluir o capital da família, dos acionistas, né? Então, alguns modelos que a gente vê na prática que tem que ter atenção para evitar problemas, né? Todo mundo escuta falar de venture capital, de private equity, né, que são operações diferentes. Venture capital seria um modelo de investimento mais agressivo, de alto risco, né, que está acontecendo em países em desenvolvimento muito fortemente. E private equity são operações em empresas mais maduras, né, que têm uma expansão já em curso. No Brasil, é importante essa observação de Pedro, de que as empresas precisam estabelecer aí uma etapa de profissionalização, porque senão elas não têm acesso a essas empresas de private equity, aos fundos de investimento, fundos mútuos de investimento em empresas emergentes, né? Então é importante, eu acho que no processo de negociação de dívida ou de equity, é importante ter algumas etapas aí como premissas, né? A primeira é a assinatura de um mandato de um advisor, né? Como essencialmente Pedro e Toja devem concordar. Nenhuma transação bem adequada, estruturada, ela vai acontecer sem um advisor, né? Uma empresa do mercado que está lá representando a família, os acionistas, os sócios. É importante ter um advisor que tenha experiência, que tenha um mínimo de ética para evitar problemas, né? É importante que tudo seja tratado com confidencialidade, para que as informações não sejam utilizadas por concorrentes ou, eventualmente, por ex-diretores, ex-funcionários. E é importante estabelecer duas etapas que eu acho que são fundamentais. Um business plan adequado, né, que envolve
a própria valuation dos ativos, como vai haver a estruturação dessa operação em geração de caixa, e fazer uma due diligence adequada para entender o passivo que a empresa possui, os acionistas, e essa, eventualmente, operação de equity, de entrar um novo sócio, investidor, um fundo, ela exige uma due diligence dupla, né? Da empresa que vai receber o investimento para viabilizar uma operação com transparência, e a necessidade de uma due diligence de quem vai investir, para que não haja, eventualmente, contaminação, né? No Brasil, nós sabemos que não há segurança jurídica, é um dos problemas principais que geram falhas no mercado. Nós temos problemas de várias diferentes interpretações no direito do trabalho, no direito fiscal, tributário, direito societário, direito penal econômico. Então, é necessário ter todos os cuidados para minimizar esses riscos que o Brasil apresenta diariamente. E mesmo com esses cuidados, ainda há o risco do Brasil criar um obstáculo aí do ambiente hostil que o Brasil representa. E por isso mesmo gera uma oportunidade de investimento, e por isso que existe tanta procura, né? Como o Felipe comentou, o mercado tem muita liquidez, o mercado continua realizando as operações de M&A, de fusões e aquisições, e quanto mais cuidados, menor o risco, né? Acho que é isso. Em relação às operações de equity, o maior cuidado é essa preocupação de perder o controle. Uma família que tem gerações, que cria um ativo valioso, e fazer uma operação de private equity e perder o controle significa um risco muito grande. Em relação a operações de dívida, né, que vai eventualmente interessar para algumas empresas se capitalizarem, né, a característica principal é não perder o poder de controle, né, as empresas permanecem na gestão, salvo se houver recuperação judicial, falência, ou eventualmente um acordo muito abusivo, né, e essa possibilidade de utilizar como garantia a própria participação societária. Então, é muito comum que eventuais operações de dívida convertam o passivo em equity, né? E seria uma saída para não haver o default do contrato, ou seja, o incumprimento. Em relação aos cuidados que eu vejo, assim, de forma muito objetiva, o primeiro cuidado é que essas operações sejam registradas, né, perante os órgãos regulatórios, fiscais, analisar os efeitos do default, ou seja, uma operação que não é cumprida, qual é a repercussão sobre o ativo que foi usado. É muito perigoso utilizar um modelo de contrato feito em outra operação que não tem relação nenhuma com a situação concreta e gerar a perda de um ativo, a perda de participação em empresas do grupo, né, em SPEs. E aí essa preocupação de também ter clara a destinação do recurso de uma operação, seja de private equity, de entrar um novo sócio, como é que vai ser essa capitalização, seja uma operação de dívida, para saber se realmente o destino do dinheiro é aquele que tem aprovação da empresa ou vai ser diferente do que foi aprovado para, eventualmente, ter interpretações divergentes. E vocês sabem que, no Brasil, uma briga societária representa problemas de várias ordens, juridicamente, economicamente. Os efeitos são muito grandes, geram externalidades, falhas e dificuldades. Então, são essas ponderações aí, rapidamente, Jean, que eu queria falar em relação a essas preocupações de operações de private equity, operações de dívida. Eu vou disponibilizar aqui o material se você achar conveniente. Eu tinha dividido aqui os temas com Arthur e Francisco, para não ficar juridiquês, né? Não ficar uma linguagem só de advogado. Eles vão falar um pouco sobre operações alternativas, né, que envolvem crowdfunding, essa regulação da CVM, como é que é possível utilizar a plataforma. Então, acho que eu vou passar para Arthur. Depois, André pode continuar aí. E esse material está disponível, se Jean Valério quiser distribuir entre os participantes, fica a seu critério. Perfeito, André. Obrigado. Esse material está bem bacana, pessoal. Ele tem um resumo de tudo isso que a gente está discutindo aqui. Eu queria agradecer também, tá? E eu posso disponibilizar para o pessoal, ou por aqui, ou depois a gente envia para todo mundo por e-mail. Posso enviar, André, por e-mail? Acho que a gente tem o cadastro de todos que tiveram aqui, ou então vocês se comunicam conosco e a gente compartilha. Queria convidar Arthur. Arthur tem também uma visão bem interessante sobre esse mercado. Arthur que está de volta a Natal, Arthur. Arthur estava em São Paulo aí, passou 2 ou 3 anos em São Paulo, mas agora voltou de vez ou veio só ver os pais na pandemia? Amigo, primeiro é um prazer estar falando aqui com vocês. Toja aí, um cara que eu conheci aqui em São Paulo, agregou muito valor aqui ao meu conhecimento. André, que é um amigo, um mentor,
Pedro, que fez uma exposição maravilhosa e tocou em pontos importantes aí para o empresário prestar atenção. Francisco André, que tem aí uma carreira brilhante, tem acesso ao conhecimento que a Universidade de Berkeley passa, especialmente na parte de startups. Então, agradeço o convite, Jean, e a oportunidade. Minha primeira preocupação é saber se eu estou sendo bem ouvido. Você acha, Jean, tá dando para ouvir? Tá tudo ok? Tá tudo ok, tá tudo ok. Pode gosto muito da fala do embaixador Marcos Azambuja, que ele diz o seguinte: eu vou basear minha apresentação em 3 pilares. Fale alto para ser bem ouvido, fale claro para ser entendido e fale pouco para, quem sabe, ser aplaudido. Então, eu vou ser breve e vou falar claro, sem juridiquês nenhuma. Pegando o gancho aí no que Toja, no que André, no que Pedro falaram, acho que hoje em dia o mercado, a gente pode falar, pelo menos em termos de direito societário, em investimento, em poder decisório, administração e desinvestimento. Então, o investidor ele quer saber onde ele vai entrar, se ele tem poder de decisão, como que funciona a governança da empresa e como é que ele vai sair dali. No início ali por volta de 1970, a gente tinha o que a doutrina chama de sleeping partners, que eram basicamente investidores que ficavam dormindo, por isso sleeping partners. Eles não se preocupavam com a gestão. E, em sua maioria, como eram minoritários, a legislação não prestava muita atenção nessa turma, e aí elas passavam batido com relação a alguns direitos dos minoritários. Hoje em dia, com esse avanço do mercado, os investidores, ainda que eles sejam minoritários, eles têm uma grande preocupação com gestão. Então, o Sectoja trabalha muito com fundo de investimento, ele sabe que o fundo, quando entra em alguma empresa, ainda que ele entre com a participação minoritária, ele quer ter um certo poder na gestão da companhia, ele quer influenciar ali em algum ponto da gestão. E aí é importante que o empresário observe e negocie bem, com a assessoria devida, acordos de sócios ou de acionistas, né? Nesses acordos aí você tem como estabelecer as diretrizes, especialmente em conselhos de administração, em diretorias, e traçar um paralelo para que o investidor ele possa influenciar na gestão da maneira que ele entender mais adequada. E como o André tocou no ponto de operações de equity e operações de dívida, falar em operação de equity aqui para o empresariado seria compra de participação. Eu tenho certeza que todo mundo aqui entende muito bem de compra de participação. Então, eu queria trazer formas alternativas de como você colocar dinheiro dentro de uma companhia ou de uma empresa. Eu sei que aí no Rio Grande do Norte e no Nordeste, de forma geral, nós temos um grande uso das SCPs, né, Sociedades em Contas de Participação. Mas levantando aqui alguns pontos sobre as SCPs, eu acho que a gente pode colocar em pauta o que é que vai dentro de um contrato de SCP e se isso me dá alguma segurança jurídica em relação ao patrimônio que eu estou disponibilizando para o sócio ostensivo, que é aquele sócio que vai tocar a operação. Como sócio oculto, o investidor nesse cenário, ele se posiciona como sócio oculto, é complicado que o investidor, nesse contexto, tenha poder de gestão, porque a legislação brasileira não admite que o sócio oculto tenha poder de gestão, e se ele tiver esse poder de gestão, se ele de fato interferir na gestão, ele aí vai ter uma responsabilidade limitada, e é um risco que eu creio que alguns investidores não tenham muito interesse em participar. Até porque quando você entra com a participação no capital, você quer que a sua responsabilidade seja restrita ao montante que você aportou. E aí eu queria trazer outro ponto da SCP, que muita gente acredita que, em termos de sócio oculto, quando eu falo em investimento, eu tenho que analisar aquele binômio do risco-retorno. E no caso da SCP, o sócio oculto na posição de investidor não tem garantia de retorno, ele está trabalhando com risco. Então, a operação de equity, essencialmente, ela tem um risco muito alto. E por isso é um dinheiro caro, porque exige um retorno compatível com o risco assumido. Outra forma alternativa que eu acho importante a gente tratar aqui, de trazer investimento para dentro de empresa, e, aliás, até não dentro de uma empresa, mas formando uma nova empresa, seria os joint ventures,
que nada mais são do que contratos de parceria, que aí você vai ter um compartilhamento de custos e de resultados. Você tem a joint venture, que faz que cria um vínculo societário entre as partes, e você tem um mero contrato de parceria aí, que as partes vão ajustar em termos de distribuição de resultados, compartilhamento de custos, quem vai tocar o quê. Geralmente esses contratos de joint venture, eles são mais buscados por uma pessoa que... Você tem que fazer um casamento entre quem tem o know-how técnico da coisa e quem tem o dinheiro para bancar a operação e fazer, de fato, o investimento. Aí pode ser interessante para o investidor, porque, nesse caso, eu vou ter uma maior elasticidade em termos de responsabilidade, influência na gestão, como que eu vou gerir meu investimento, o que é que o meu sócio ou meu parceiro vai fazer nesse esquema de joint venture. Eu posso prever tudo isso antes, sem me preocupar com questão de responsabilidade, como eu teria que me preocupar nas SCPs. E aí, para finalizar, bem rápido aqui, eu queria trazer um questionamento. Eu sei que grande parte aí das empresas brasileiras são sociedades limitadas, né? A gente vê um número muito grande de constituições nas juntas comerciais de sociedades limitadas, apesar de não ser o tipo societário mais indicado em termos de governança corporativa, pelas limitações próprias da legislação. Eu queria trazer uma modalidade de captação de investimentos ilimitadas, que seriam as cotas preferenciais. Existe um questionamento aí para o pessoal do direito se é possível ou não você ter cotas preferenciais. Hoje, na legislação, a gente não tem escrito exatamente assim, que a limitada pode emitir cotas preferenciais. Mas o DREI, que é o órgão que disciplina as juntas comerciais, trata lá no Manual de Registro das Limitadas que qualquer limitada que emitir cotas preferenciais estará adotando a lei das SA. Ou seja, se o próprio DREI adota esse entendimento de presunção, é por óbvio que se eu coloco lá no meu contrato que eu estou emitindo cota preferencial, esse contrato vai passar na junta comercial sem nenhum problema, porque o próprio DREI disciplina o tema, apesar de não ter na legislação. E aí, instituindo cotas preferenciais, eu teria que atribuir algumas vantagens, né? Ou a prioridade na distribuição de dividendos ou no reembolso do capital. Isso seria bom para o investidor? Sim, mas tem um porém. Como não há disciplina com relação às limitadas das cotas preferenciais, a maioria dos estudiosos lá entendem que a cota preferencial ela não pode subtrair o direito de voto, que é um direito inerente às cotas. Então, no caso das SA, isso é pacífico, né? A própria lei das SA diz que eu posso tirar o direito de voto das preferenciais, mas não existe esse regramento para as limitadas. Então, isso causa uma insegurança jurídica muito grande. André mencionou na fala dele que um dos maiores problemas do Brasil é a segurança jurídica. E, nesse ponto, nós temos uma situação muito grave de segurança jurídica, porque eu não sei se eu posso ou não suprimir o direito de voto. E, ao mesmo tempo, isso causa ao investidor aquela sensação de que eu posso ou não votar, eu devo votar ou não. Se eu não votar, eu vou estar sendo negligente com o direito que eu tenho. E ficam esses questionamentos para o investidor. Eu sei que o investidor estratégico ele é avesso às cotas preferenciais e às ações preferenciais também. Ele prefere adquirir um papel ou um título que lhe dê certa influência na gestão. E, por óbvio, que não deveria ser as cotas preferenciais ou ações preferenciais a melhor opção para ele. No final, como o Pedro havia falado, acho que muito bem, sobre o que o empresariado deve prestar atenção em termos de captação de investimentos, principalmente no nosso Nordeste. Eu acho que a gente tem que fugir um pouco do banco. Tem que buscar formas alternativas de você captar investimentos. Você tem que abrir o mercado e aceitar que parece que a única alternativa para o empresário aí do Nordeste parece ser o banco. Eu sei que muitos têm uma estrutura corporativa, uma estrutura de governança muito adequada para ir ao mercado, para buscar um investidor mais interessante do que um banco, que vai exigir de você uma garantia talvez muito custosa.
E nesse contexto, trazendo para as operações de dívida, acho importante a gente falar um pouco sobre debêntures. É uma operação de dívida interessante. A competência obviamente, para você emitir uma debênture é dos sócios, os sócios que vão decidir se vão emitir debêntures ou não. E um interessante ponto das debêntures é que muita gente acha que isso tem muito a ver com negociação em mercado público, né? Então, assim, eu vou emitir debêntures para quem quiser comprar, compra. Mas existe uma categoria que, inclusive, afasta a regulação da CVM, isso é muito interessante para o empresário, afastar a regulação da CVM, porque torna uma operação menos custosa e tira aquele caráter de fiscalização que a CVM, às vezes, é bem chato. Também o custo de você ficar informando para a CVM toda a vida que você emite uma debênture, isso é muito incômodo. Numa emissão privada, eu posso, inclusive, determinar para quem que eu estou emitindo aquelas debêntures. E isso é muito interessante, porque cada investidor tem um perfil, cada investidor tem a quantidade do cheque para aportar na companhia. Cada investidor tem as características próprias de gestão que são desenvolvidas por eles internamente. Então, eu posso adaptar as minhas debêntures a cada situação. Eu posso criar séries diferentes de debêntures, dividir cada debêntures por série. Por exemplo, uma série A e uma série B, atribuindo direitos diferentes a cada série e fazendo uma emissão privada direcionada ao investidor individualizado. Isso é muito interessante e isso pode pode chamar a atenção de investidores que estão procurando um investimento mais seguro do que o equity. Operação de dívida, uma debênture, eu tenho aquelas situações em que se a companhia não paga os meus juros, ou se a companhia não paga o meu prêmio, eu tenho um evento de default e eu posso exigir o vencimento antecipado da dívida. Na verdade, tem aí a garantia flutuante ou garantia firme da debênture, e isso tudo influencia na decisão do investidor. Então, para o investidor que busca mais segurança, eu tenho que fugir um pouco do equity, eu tenho que fugir um pouco de operações que eu encaixo com participação no capital para uma operação de dívida em que eu tenho um certo nível de garantia e uma certa possibilidade de, em um evento que a companhia não me pague, eu esteja resguardado. E aí, até... fala, André. Queria aproveitar a sua ponderação para perguntar aqui tanto para a Toja quanto para Pedro, que, na verdade, essa visão jurídica de várias opções ela é importante para a gente saber que existem alternativas que o sistema permite para as empresas se capitalizarem em situações como essa. Mas eu queria saber a opinião de Toja e Pedro, e só para complementar, que quem, na verdade, vai editar a estratégia não é apenas a empresa. Às vezes, a empresa não tem opção, né? De negociar com o fundo, negociar no mercado uma emissão de dívida de debenture. Então, eu queria saber de Pedro e Toja, assim, rapidamente, acho que é para dinamizar aqui a discussão, como decidir se vai emitir dívida, para que tipo de investidor, qual é a opinião deles nesse processo, nessa crise, né? Uma empresa que está em dificuldade de caixa, com fluxo afetado, como é que ela vai conseguir tomar uma decisão rápida e como é que ela vai conseguir suspender as obrigações que ela tem no mercado, sem parar a atividade econômica, sem parar de pagar os funcionários, sem parar de pagar tributos, ou vai conseguir gerenciar ali as principais prioridades. Eu queria saber de Toja e de Pedro nessa visão de que há tantas opções no mercado e no sistema jurídico, qual a opção mais adequada para uma empresa de médio porte, que é a média do mercado do Nordeste? Vou eu primeiro, Pedro, ou você prefere falar? Vou eu. Pode ir, Toja. André, essa é uma pergunta recorrente, né, dos nossos clientes, né? Qual que é a melhor transação para mim, né? Tanto em termos de participação quanto em termos de modalidade. Aí nos pontos que você falou, pô, é uma debênture, é algum outro tipo de dívida, é trazer dinheiro, enfim. E até qual é o melhor parceiro? A resposta não está em tentar adivinhar logo na largada qual que é a melhor transação, mas está sim em abrir múltiplas frentes. Porque com múltiplas frentes você consegue ter a decisão. E a arte de um processo bem conduzido, da transação que for, de novo, é que você receba todas as propostas mais ou menos numa mesma época. Porque ao receber as propostas mais ou menos numa mesma época, você tem vários componentes importantes numa transação. O primeiro é que você estimula o ambiente de competição entre os interessados, né? Então, quanto maior a demanda
mais vale o ativo que está sendo disputado, e aí, independentemente da situação, tá? A gente já fez transações de empresas em situações muito complicadas, tanto de resultado quanto de alavancagem, e mesmo assim a gente conseguiu trazer um componente de competição para a transação, tá? Então, não só... enfim, resumindo, acho que o ponto aqui é que você consiga trazer esse ambiente competitivo durante o seu processo de prospecção de fontes de financiamento, e aí eu coloco trazer um sócio como uma outra fonte de financiamento, porque de alguma maneira você está trazendo recurso, para que lá na frente você receba todas as propostas ao mesmo tempo, e aí sim você consegue tomar uma decisão baseada em dados. É muito ruim eu falar com base na minha opinião, sendo que eu não consultei o mercado, qual que eu acho que é a melhor transação. A gente tem a disciplina de não adivinhar qual que é a melhor transação, nem com quem vai sair. O negócio é você abrir todas as frentes, tratar todo mundo igualmente bem ao longo do processo, não priorizar ninguém, e aí ter a arte aí de receber as propostas mais ou menos numa mesma época, ou seja, funilar os vários interessados durante o processo, para que eles mandem todas as propostas mais ou menos na mesma data, para que elas fiquem comparáveis, negociáveis, e aí sim é o momento de decidir, né, qual que é a melhor transação para perseguir. Desculpa, eu sei que eu não respondi a pergunta objetivamente, mas é difícil de responder mesmo. Obrigado. Pedro? Eu concordo, Felipe, é difícil de responder mesmo. Mas, assim, dependendo do tamanho da transação, pensando numa empresa pequena e média que precise rapidamente de pouca quantidade de recursos, ou para atravessar uma crise, ou para aproveitar alguma oportunidade específica, a gente nota que o pessoal é mais bitolado, como o Arthur colocou, em procurar banco. O banco, ele tem lá alguns instrumentos à mão, mas basicamente é o empréstimo bilateral. Ele vai emprestar dinheiro do caixa do banco para a companhia. Isso tem um custo, tem uma exigência, nível de garantia, etc., que, por vivermos... É quase um oligopólio, né, banco no Brasil, a concentração bancária é muito grande, acaba que você tem poucos players a quem recorrer, geralmente você tem histórico em 2 ou 3 bancos, você vai acabar na mão daqueles 2 ou 3, com muita burocracia, preços comumente altos e exigências astronômicas de garantia. Nós da XP, a gente tem orgulho de ter participado da disrupção desse mercado. Então, o que a gente tem estimulado nossos clientes a fazer? Pensado em fazer CCBs, que é cédula de crédito bancário, cédula de crédito imobiliária, CC, certificado de recebíveis agrícolas, certificado de recebíveis imobiliários e debêntures, são instrumentos que estão à mão e que não necessariamente você precisa fazer com o banco. A gente tem feito operações para alguns fundos de crédito, isso é, nós estruturamos a dívida, combinamos com o tomador o que é que vai ser de garantia, o assessor jurídico do tomador, junto conosco, costura um contrato de crédito para fazer a alienação dessas garantias que foram combinadas e a gente vai ao mercado ver quem tem a melhor taxa para o tomador. Isso é, ele vai ter a oportunidade de bater na porta, obviamente, via uma assessoria financeira, seja de uma boutique, da XP ou de qualquer outro banco de investimento, vai bater na porta de vários fundos de crédito ou outros possíveis interessados, inclusive pessoas físicas, como é o caso de emissões de CRA, CRI e debenture, e aí você vai conduzir aquele processo, que é o que a gente chama de um book building, para a menor taxa possível que vá suprir o tamanho do cheque, a demanda do tomador. Antes, no Brasil, a gente só via esse processo em dívidas muito grandes, a partir de 150 milhões de reais. Mas, por exemplo, semana retrasada, a gente fez um CRI aqui de 6 milhões de reais. Então, esses instrumentos já estão disponíveis para pequenas dívidas, para companhias pequenas e médias. O principal desafio que a gente tem esbarrado é uma estrutura societária bem desenhada, a contratação de boa assessoria e a questão da auditoria dos números. Mas esses instrumentos já estão disponíveis no Brasil e funcionam para pequenos volumes. Obviamente que cada setor tem o seu desafio, a gente tem que ver
como é que os investidores de crédito vão procurar, né, estão dispostos a correr risco, e aí, vis-à-vis prazo, taxa, etc. Mas o mundo está tão líquido, e no Brasil essa realidade é o que acontece também, está com tanta liquidez, que essas alternativas têm sido bastante procuradas. E, obviamente, nunca descartar a venda de uma participação como uma possibilidade de se financiar, porque é, sim, uma possibilidade de se financiar. Obviamente, muda a estrutura societária da companhia, mas é um dinheiro que entra ali no caixa da companhia, que você vai poder honrar as dívidas que já tem, pagar os fornecedores, aproveitar eventuais oportunidades de expansão, etc. Eu prometo não interromper mais, eu só queria tirar uma dúvida. Na prática, vocês veem diferença na estruturação de uma operação de dívida com SA ilimitadas, ou vocês veem que não há diferença da estrutura societária da empresa que vai tomar o crédito, ou é necessário fazer essa transformação, de fato, para fazer uma operação mais robusta? Isso vai depender do tipo de dívida que está sendo discutido. Tem alguns instrumentos, por exemplo, como debêntures, que é necessário ser um SA, tá? Para fazer uma emissão de grande porte, é necessário que a gente tenha, que o tomador seja um SA. Então, uma estrutura societária adequada a um instrumento de dívida que está sendo procurado é fundamental fazer esse alinhamento para que isso possa funcionar. A gente sente sim mais facilidade para fazer dívida numa SA do que numa limitada. Uma transação de venda de participação, e o Tó já vai poder falar melhor, e do que SA seja mais fácil também. Sim, e só um último ponto antes de voltar para falar, antes de falar, em relação às debêntures, eu acho que talvez o grande erro, ou o único erro da Lei de Liberdade Econômica foi ter tirado no finalzinho do projeto a autorização das limitadas emitirem debêntures, né? Eles iam criar uma regulamentação própria para as limitadas poderem emitir debêntures, e isso iria democratizar e diversificar as possibilidades de forma gigantesca, especialmente quando a gente está falando de Nordeste. Então, acho que se a gente puder fazer uma crítica à Lei da Liberdade Econômica, talvez tenha sido essa saída de última hora da autorização para as limitadas emitirem debêntures. Concordo absolutamente, Francisco. Mas, assim, quero enfatizar aqui que não é difícil você fazer uma mudança nesse tipo de estrutura, né? Como vocês aí bem sabem, é uma mudança relativamente simples e rápida de fazer. Tem consequências, isso tem que ser pensado do ponto de vista tributário, acordo de acionistas, etc., mas é uma mudança que vem melhorar a governança das companhias. Então, assim, que deve ser bem vista como alternativa pelo empresariado que quer captar recursos. Perfeito. Pedro, obrigado. Felipe também foi provocado, mas eu vou fazer... Felipe, você vai complementar? Não, pode fazer a tua ponderação e aí, eventualmente, eu tem algumas perguntas aqui de Astênio, de Cacá, perguntas interessantes, eu já coloco elas. Vamos tentar realmente tornar mais dinâmico. Eu queria fazer o seguinte, vou voltar a palavra para Arthur, para você fazer o arremate aí, Arthur, encerrar, para que Francisco e André possam falar, em seguida a gente possa fazer um debate mais objetivo, para ficar isso mais acelerado aqui e a gente poder também trazer algumas perguntas que estão colocadas lá. Beleza, amigo. Então, assim, para terminar, só queria mostrar que existem alternativas à captação de investimentos e que, de uma forma geral, é óbvio que essa decisão é uma decisão conjunta entre investidor e companhia, mas, de uma forma geral, as companhias têm que estar preparadas, têm que investir em auditoria, como já foi falado aí várias vezes, tanto por Toja como Pedro e André, eles já falaram que a auditoria é um ponto importante, mas eu colocaria outro ponto, que é a governança corporativa e a elaboração de acordos de acionistas e de sócios que permitam ao investidor um maior conforto e garantam ao sócio a segurança de que o ativo que ele construiu aí durante a sua carreira seja preservado e a sua finalidade máxima, que é a valorização do ativo, seja alcançada. Então, para o pilar, assim, colocando em miúdos a minha preocupação maior entre captação de investimentos e instrumento adequado
para essa captação, eu colocaria, em primeiro lugar, a governança corporativa, em segundo lugar, a realização de auditorias, e, em terceiro lugar, a assessoria financeira e a assessoria jurídica para conduzir a operação. Depois, no final, até queria abrir um debate aqui com o Pedro e com o Felipe, que são mais adequados para responder essa pergunta, sobre bondes perpétuos híbridos. E aí eu não sei se seria o momento agora, Jean, mas eu prefiro passar para o Francisco, que aí ele fala aí sobre o restante das alternativas e a gente toca mais objetivamente. Perfeito. Obrigado, Arthur. Brilhante aí sua exposição. Sou seu fã, viu? Eu tenho uma pergunta de Cacá, bem interessante também, de Astênio. Cacá pergunta aqui, os ambientes de juros nunca foram tão baixos em nosso país, mas ainda temos sérios problemas com a concessão desse crédito. As operações financeiras propostas por vocês são mais simples, em que? Não responda agora não, Pedro, nem Toja, que quem vai falar é Francisco André. Vou pedir, Francisco, que você seja breve, infelizmente, porque você também é um cara que eu admiro muito, mas você vai trazer a sua visão sobre um mercado que eu sou apaixonado, você sabe que é esse mercado de startup, de inovação, investimento anjo, e também sobre uma modalidade que vem sendo muito utilizada, que você pode arrecadar através do crowdfunding, né? Então, passando a palavra aí para você também trazer essa temática. Valeu, meu amigo. Obrigado, Jean. Obrigado aos colegas que me antecederam. Responsabilidade grande aqui falar depois de vocês, tanto de Arthur e André, grandes amigos, quanto dos especialistas aqui da mesa, Pedro e Felipe. Mas é isso. Acho que quando a gente está numa mesa em que você é o que sabe menos, aquele é o lugar certo para estar, para poder aprender mais, né? Então, eu vou entrar aqui falando sobre investimentos. A gente certamente tem um público muito heterogêneo, então eu vou correr o risco de ser muito básico para quem tem a lida diária do investimento em venture capital ou já lidou alguma vez, mas sabendo que isso pode ser essencial para quem não entrou no universo de investimento de risco, para poder entender de forma geral o que a gente trouxe aqui para contribuir, e a gente ficar à disposição para posteriores dúvidas ou até nos procurar aí através de e-mail, etc. Jean pode ficar à vontade para passar nossos contatos. Pessoal, falando basicamente do universo de startups, a gente acredita que existe, de forma geral, 6 etapas da empresa que são adequadas para determinados tipos de investimento. Eles são 1, ideação, 2, execução, validação, 3, tração, 4, crescimento, 5, escala, e o 6 é a saída. Então, eu falei bem rápido, mas depois eu vou compartilhar com vocês esse material, como o André falou. A ideação geralmente se usa capital próprio, é quando o empreendedor está pensando ali na ideia, ele está tentando entender, usando ou seu capital financeiro, ou seu capital social, ou seu capital intelectual para desenvolver os primeiros passos. O segundo, a execução e a validação, é o que tem aquela siglazinha do MVP, né, o Minimum Viable Product, que você está vendo se aquilo tem adequabilidade para o mercado. Normalmente aqui se usa investimento anjo ou o investimento de incubadoras, né? Como aqui em Natal tem a incubadora do IMD, que é o Instituto Metrópole Digital, como em Berkeley tem o Skydeck, que é vinculado à universidade, normalmente tem esse vínculo com instituições públicas ou privadas que vai agregar valores além do capital. O terceiro estágio de tração, geralmente entram investidores anjos, mas a partir daí já tem fundos que normalmente, embora a estrutura jurídica, como o Felipe falou, sejam muito parecidas, se tiver estruturado aqui no Brasil, ele vai vir como um FIP ou outra estrutura semelhante, mas ele é caracterizado, né, nesse universo de startups como fundo pré-seed ou seed, que vai investir ali cheques de 100 mil a 1 milhão, 2 milhões. E existe a quarta fase, que é a fase de crescimento. Aqui já entra as plataformas de crowdfunding, que tem um limite de captação de 5 milhões, os fundos ainda seed, e a partir daqui começam a entrar os fundos Series A, que, a depender do momento do mercado, né? O momento que a gente vivia pré-Covid, que o Pedro falou, que o Felipe falou, vivia um entusiasmo, então as avaliações das empresas, consequentemente, também estavam, talvez, hiperavaliadas, mas aqui a gente vive um momento de valuation para Series A ou seed entre 2, 3 milhões até 15, 20.
O quinto momento é o estágio de escala, que aí você já vai entrar em fundos de VC, de Venture Capital em late stage, né? Que vai Series B, C, D, essa sopa de letrinhas aí que pode ir como o iFood já está no G, antes de ir para um exit, que é a sexta etapa do fundraising, que é a saída desses investidores preferenciais através de uma fusão ou aquisição ou através de um IPO, né? Que é a saída para o mercado público, para a Bolsa de Valores. Então, basicamente, se eu puder trazer um cenário geral das etapas das startups e do principal instrumento para levantar capital, esse é um cenário que você pode olhar assim de forma ampla. Aí, trazendo uma das possibilidades que eu trouxe aqui, trazendo mais especificidade para quem se interessa, que é a plataforma de crowdfunding. A plataforma de crowdfunding, acho que eu discuti essa semana com o Jean, com a Elala, enfim, a gente trazendo aqui como a gente pode se beneficiar da Instrução Normativa 588/2017, que é a regulamentação da CVM, ou seja, é um processo que desde 2017 é regulamentado e pode ser feito, em que uma sociedade empresária de pequeno porte tem autorização de fazer captação aberta de investimento, ainda que não registrado na CVM. Aí a gente abre um parêntese aqui, porque a plataforma, ou seja, a plataforma de crowdfunding é onde a sociedade empresária que está captando até 5 milhões vai listar o seu ativo, digamos assim, falando no linguajar que se fosse publicamente, né? Então, é importante observar que a plataforma onde a sociedade empresária vai registrar o seu projeto, a sua empresa, a sua dívida ou a sua participação societária, precisa estar inscrita na CVM e cumprir os requisitos de compliance regulatórios que a instrução normativa traz. Para a nossa apresentação de hoje, para eu ser mais breve possível, eu só vou falar dos limites regulatórios que a sociedade empresária que está captando através de crowdfunding precisa cumprir para que ele esteja apta a realmente captar através dessa plataforma. Então, como eu já falei mais de uma vez, o limite de captação é de 5 milhões. A captação ela só fica aberta ao mercado por 180 dias, ou seja, é importante que seja desenvolvido um timeline interessante para que dentro desse período você seja capaz, a empresa, né, a sociedade empresária seja capaz de captar através daquela plataforma. E a plataforma é muito interessante porque ele acaba conferindo escala a um projeto que originariamente era local. Tem um estudo muito interessante da UPenn, né, University of Pennsylvania, que fala who you matter knows. Who you know matters, na verdade. Quem você conhece importa. Então, as redes de relacionamento no mundo de investimentos é muito importante. E a plataforma de crowdfunding ela acaba sendo responsável por criar uma escala para empresas que muitas vezes estão fora dessas redes de relacionamento. Então, é importante ser criado um timeline para que dentro desses 180 dias a plataforma dê a escala necessária para você captar o mínimo que o seu projeto estabelece. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se você quer captar 5 milhões, mas o mínimo que você vai captar e que você colocou no seu business plan é 3 milhões. Você não vai ter injetado capital na sua empresa se a plataforma não conseguir captar no mínimo 3 milhões. Então, isso também é muito importante, é você estabelecer um limite mínimo interessante, realizável, para que possa ser desenvolvido o seu projeto. Outra limitação para as sociedades empresárias é que no ano anterior ao da captação, ela só pode ter tido de receita bruta anual 10 milhões, ou seja, receita bruta anual no ano anterior ao ano de captação de 10 milhões. Então, aqui a gente está falando de uma prima pobre frente aos fundos de 500 milhões de dólares que o Felipe estava falando, né? Então, os recursos captados também não podem ser usados para M&A, aquisições de títulos imobiliários e ou concessão de crédito, ou seja, atividades financeiras não podem ser o objeto da empresa, né? Então, a empresa que está captando ali, ela deve ter um objeto diferente desse aqui. Ela também não pode ser registrada na CVM para emissão de títulos. De antemão, não vejo isso como um grande problema, já que a empresa de pequeno porte está buscando uma plataforma exatamente porque evitou a burocracia de registro na CVM para emissão de títulos. Isso aqui é relativamente óbvio, pelo que me parece. E também é necessário apresentar a plataforma, no caso, imagine que você vai apresentar o seu projeto para um potencial investidor.
que é a plataforma, mas a plataforma é só o meio que os investidores vão usar para investir em você. Então, você precisa apresentar os projetos desenvolvidos e o projeto específico para o qual você vai estar captando, o contrato social ou o estatuto, naturalmente, as demonstrações financeiras do exercício anterior para demonstrar o cumprimento daqueles requisitos, então, balanço patrimonial, demonstrações de resultado, demonstração de fluxo de caixa, todos são documentos que precisam ser apresentados. E tudo isso para a plataforma poder aprovar a sua entrada, para que, a partir dali, investidores investam em você através da plataforma. E o investimento pode ser, como o André Lado falou no começo, através de equity, ou seja, participação na sua empresa, ou através de dívida. Então, os dois modelos estão autorizados pela regulamentação. Eu quero trazer bem rápido, Jean, só um caso, e existiam outros dois modelos de dívida de investimento que eu iria falar, mas eu vou deixar para discussão, a gente acaba pontuando, que é o mútuo conversível investimento anjo, mas eu prefiro falar sobre um caso recente em que uma plataforma de crowdfunding chamada Fico Invest, ela teve as suas atividades suspensas pela CVM. E veja só, ela não, teoricamente, obviamente, não foi a Fico Invest que tinha irregularidades na sua documentação. A Fico Invest estava cumprindo com todos os requisitos regulatórios, ou seja, a plataforma que estava sendo a intermediadora, ela tinha cumprido com todos os requisitos da regulamentação, mas 26 das suas ofertas, ou seja, 26 empresas que tinham colocado projetos dentro da plataforma, estavam em descompasso com a regulamentação. E qual eram os descompassos, por exemplo? Das 26 empresas, 11 eram EIRELIs, ou seja, empresa individual de responsabilidade limitada. Outras delas não tinham apresentado os documentos jurídicos como o contrato social ou o estatuto atualizado, então tinham apresentado documentos antigos, e outras tinham apresentado demonstrações contábeis omissas, né? Não tinha demonstrado com cuidado aquelas demonstrações. Então, a CVM deu 30 dias para a Fico Invest apresentar os documentos. Ao invés disso, a Fico Invest ela suspendeu aquelas ofertas, ou seja, excluiu as 26 empresas da sua plataforma, mas, apesar disso, a CVM não aceitou a exclusão das 26 empresas como motivo para ela continuar ofertando, através de plataforma eletrônica, ou seja, com crowdfunding, as ofertas de sociedade empresárias, e excluiu a Fico Invest, pelo menos temporariamente, da possibilidade de emitir, de ser esse meio de plataforma eletrônica para investimento. Então, a gente percebe que a plataforma eletrônica ela acaba ficando com os encargos regulatórios que a CVM teria no controle da sociedade emissora daqueles títulos. Então, se a CVM é responsável por controlar as empresas que estão emitindo títulos, ou ações e etc., nesse caso, a plataforma acaba sendo a incumbente, digamos assim, a incumbida, na verdade, de fazer essa regulação e esse controle das empresas que estão utilizando a plataforma para emitir títulos. Jean, para poder finalizar e aqui deixar o debate à vontade para a gente tirar outras dúvidas e conversar, eu finalizo a minha apresentação aqui. E qualquer dúvida, me coloco à disposição novamente e agradeço aos colegas aí que abrilhantaram. Obrigado, Francisco André, brilhante. Eu ficaria muito mais tempo nesse tema. Pessoal, eu gostaria de dizer que estou feliz com o debate, mas é um universo muito amplo. Talvez a gente possa depois falar sobre cada temática separada, né? Mas, de toda forma, eu fico feliz porque, num momento como esse, enquanto tem muita gente falando de crise, a gente está aqui pensando em soluções, em alternativas viáveis e com grandes profissionais capacitados, e não somente capacitados, que estão no mercado disponíveis para assessorar as empresas de vocês, as pessoas jurídicas e as pessoas físicas, né? Então, isso me deixa muito feliz. Eu vou iniciar um debate aqui, ia chamar Edmilson aqui, mas ele está no telefone, né, parece, e eu estou convidando... Edmilson, você está aí? A gente prioriza aqui os nossos conselheiros e associados do LIDE, que de vez em quando querem entrar para falar, e tem algumas perguntas aqui também que eu vou encaminhar, mas eu gostaria de chamar Edmilson, que é
também líder de um setor, do setor de empresas terceirizadas, e é o CEO, aí, o diretor da Interfor, uma empresa que está presente, é do Rio Grande do Norte, mas está presente em São Paulo e em todo o Brasil. Edmilson, você queria colocar alguma questão específica aí? Obrigado, Jean. Primeiro, parabenizar a sua iniciativa e parabenizar os jovens empresários e advogados que estão presentes da bela palestra que eles estão dando aí, estão nos ensinando as novas formas de fazer negócio. Vou aproveitar e dizer que agora acabou de ser, nós estávamos apreensivos do nosso setor de terceirização, foi 7-4, agora o Supremo julgou constitucional a lei de terceirização que tinha sido aprovada do Congresso, acho que em 2019, acho que 2019 ou 2018. Só uma notícia. Na verdade, eu queria só fazer uma pergunta, né? Primeiro, a pergunta eu acho que foi para o Felipe, né? O que eu não entendi direito, a bela posição dele, que ele colocou, se eu entendi bem, Felipe, era que você falou que o pós-pandemia, pós-crise aí, o mercado interno, quem já estivesse investindo aqui no Brasil, eles iriam investir com mais força, com mais ênfase no cenário pós-pandemia. Isso se configura também para investidores externos, uma vez que a visão de Brasil para o mundo nesse momento me parece que não está muito boa. Eu não entendi bem essa sua colocação, Felipe. Está boa para o interno e para o externo isso permanece bem? Eu não sei se eu me fiz entender. Na verdade, já era só mais essa pergunta lá para o Felipe que eu não entendi direito. O segundo ponto era sobre startup, que, como você bem disse que você gosta, eu também gosto muito. Eu estudo um pouco sobre startup e tenho um desejo de investir e gosto de startup. Eu queria saber de vocês se alguém nas conversas, nos fundos que vocês participam, se vocês têm alguma startup já nesse novo modelo de concessão de crédito e financeiras com aprovação do Banco Central. Então, já com certificado de aprovação do Banco Central, que houvesse a possibilidade de investimento nesse tipo de startup. Basicamente, já são essas duas perguntas, para ser bem objetivo. Tá. Sobre startup, a gente pode depois, deve fazer uma temática exclusiva para falar disso, tá, Edmilson? Ok. E você fala das fintechs, né? Acho Também. que tem, sim, muita oportunidade no mercado. A gente pode também debater bem sobre isso. Mas eu vou passar a palavra aí para o Felipe, para que ele traga aí essa sua visão. Ele falou de uma forma bem macro no início, até talvez muita gente não estivesse atenta. Eu acho que você podia trazer agora de forma mais objetiva, né? Como você pensa aí, respondendo o questionamento de Edmilson. Felipe. Não, eu acho que a gente tem que separar os mundos, né? O grande parte dos fundos de investimentos que são sérios, aí eu estou falando num número de quase 70 fundos que tem aí, que a gente fala de maneira recorrente no Brasil. Esses fundos que fazem investimentos, eles geralmente ou são de fora, né, já são fundos estrangeiros, então estou dando exemplo aqui de um DA, um Advent, um HIG, ou são fundos locais, onde grande parte do capital deles é captado com instituições de fora também, tá? Então, esse é um mercado que já está desenvolvido. Na minha fala, eu quis dizer que esses caras que estão aqui vão acelerar, mas vão continuar no ritmo de prospecção de transações e a despeito da crise, né? Aí, obviamente, para quem tem uma agenda global, né, ou seja, para quem não está no Brasil ainda, esses caras vão estar com um pouco mais de receio de entrar no Brasil, porque provavelmente a agenda deles está mais complicada também onde eles estão, né? Então, fazer um movimento de ir para um novo território onde ele não conhece, não entende de lei, não entende de imposto, fica mais difícil de entrar, né? Então, para esse tipo de investidor, e aí quando eu falo investidor, tanto fundos quanto estratégicos, talvez seja o momento de esperar um pouco o mercado
ficar um pouco mais estável, né? A economia ficar um pouco mais estável para ver o que vai acontecer e aí sim entrar com mais força. Mas para quem já está aqui, como eu falei, né, já está acostumado com essas oscilações e deveriam agir com mais naturalidade dentro do possível. Ok. Ok, Felipe. Sobre startups, Edmilson, nós vamos fazer um evento aqui específico para a gente esmiuçar esse assunto. E aí a gente vai convocar de novo aqui Francisco André, o André Lali, Arthur, para a gente debater isso. E sobre fintechs, eu não sei se alguém tem essa informação, mas especificamente não tem um nome agora. Mas existem muitas fintechs disponíveis aí para receber aportes de investimento. A gente pode pesquisar sobre isso. Eu vejo, Jean, que tem muitas fintechs atuando já no Brasil, mas muitas delas usando bandeiras de financeiras, entendeu? A minha ideia, e depois aí a gente pode aprofundar nesse novo debate, seria saber se alguém conhece alguma fintech já com autorização do Banco Central nessa área financeira, entendeu? Perfeito. Vamos pesquisar a respeito e eu trago essa informação para você. Ok. Obrigado aí, Edmilson. Obrigado aí mais uma vez e parabéns pela iniciativa aí. Isso aqui não acaba aqui não, tá, pessoal? Isso aqui a gente joga de uma forma geral as informações, porque às vezes você se identifica mais com algum tema, às vezes sua empresa está precisando de algum apoio específico, e aí a gente pode pessoalmente encaminhar para um dos meninos aí, eu tenho certeza que eles vão estar aí disponíveis para... Poderia disponibilizar, conforme você falou, disponibilizar esse material até para a gente ler, eu acho que é importante. E qualquer dúvida, direciona para algum deles. Vamos enviar o material e quem tiver interesse em aprofundar, entre em contato com os meninos, que eu tenho certeza que eles vão... Arthur, parabéns, Arthur. Desculpa, eu acabei esquecendo de falar seu nome também. Gosto muito de isso, amigo. Obrigado, viu? Próxima oportunidade. André Lali, além de advogado, parece que fez os meninos passarem por um curso de diplomacia, né? Arthur e Francisco André. Dois verdadeiros diplomatas. Edmilson, eu vou te passar depois no WhatsApp o nome de uma fintech em São Paulo, que eu estive em reunião em fevereiro, antes da pandemia, e que parece que já obteve o registro. Eu vou te passar o nome e, eventualmente, o contato lá do CEO. Pode ser que preste alguma ajuda de informações para a sua fintech. Ok, muito obrigado, então. Deixa eu encaminhar aqui duas perguntas. Uma é de Cacá Borges, um abraço, Cacá Borges, meu amigo. Vou repetir, ele fala dos juros baixos, né? Mas ainda fala dos problemas com a concessão do crédito. Isso aqui a gente debateu aqui, né? A burocracia, tem muito dinheiro represado, as empresas não conseguem levar as documentações, aquela velha burocracia. E a pergunta dele é: essas operações financeiras propostas por vocês são mais simples em quê? Não sei se o Pedro ou o Felipe. Sim, Pedro, por favor. Bom, primeiro, assim, o que Cacá coloca tá super coerente. A gente está num cenário de juros muito baixo, mas se os tomadores dependerem exclusivamente dos bancos comerciais para financiar suas operações, eles pouco sentirão que os juros caíram, porque lá na ponta do credor, os juros baixam com muito menos velocidade, né, do que a taxa que você está vendo aí, a Selic. Então, a gente ainda vê operações bilateral de banco cobrando de médias empresas aí 4% ao mês, o que é quantas vezes o CDI? É mais de 1000 vezes o CDI sendo cobrado do empresário que quer financiar aí a sua companhia. Por isso que a gente está falando dessas alternativas. Obviamente que a burocracia é inerente ao negócio de crédito, tá? Porque a gente precisa de uma boa formalização, tanto contratual, para estabelecer o credor como credor e o devedor como devedor, para ficar um bom direito de ser cobrado e dar segurança jurídica para quem empresta o dinheiro. Então, burocracia e crédito andam juntos e sempre andarão. A esperança da gente da XP, como o Edmilson comentou, que são essas fintechs. Quando essas fintechs começarem a atuar, já atuam aqui no Brasil,
sou incapaz aqui de citar nomes relevantes, mas elas já estão atuando aqui no Brasil, principalmente no setor imobiliário. Ela tem feito operações para trazer dinheiro para incorporadoras, etc. Mas, assim, com um pouco menos de burocracia, assinatura sendo feita via digital, contratos simplificados, etc. Mas a burocracia ainda existe. Ela tende a diminuir pelo efeito da digitalização. Você dispensa cartório, começa a fazer as assinaturas digitais, o cara consegue assinar do celular, isso tudo diminui um pouco o tempo entre o pedido de crédito e a liberação do dinheiro. Então, as operações financeiras propostas por nós aqui são relativamente mais simples, mas, antes de tudo, elas são mais baratas, tá? Elas são mais baratas e elas são mais adequadas porque elas são mais personalizáveis. Quando você vai num banco tomar um dinheiro, ele tem os produtos de prateleira, são 3 ou 4 linhas de crédito, e ele vai lhe oferecer lá o que tem, você que se adequa com o que o banco está propondo. Quando você faz uma operação desse tipo, acessando o mercado de capitais, seja uma operação pequena ou uma grande emissão, você vai customizar a operação de acordo com a sua necessidade. Então, ela é mais simples na medida que lhe atende mais do que uma operação bilateral de prateleira de um banco, mas a burocracia nela ainda existe, tá? Está sendo simplificado pelo processo de modernização e digitalização do sistema financeiro, mas é inegável que a burocracia ainda está lá. Obrigado, Pedro. Toja, você quer complementar? Não, acho que é isso. Pedro abordou bastante bem. Talvez a gente explorar outras perguntas aqui pelo tempo. Perfeito. Eu vou encaminhar uma pergunta aqui do Ítalo Soares, o advogado Ítalo Soares. Um abraço, grande Ítalo. Quais os segmentos mais procurados para investimentos, aquisição, nesse período de pandemia e pós-pandemia, né? Mercado de aquisições. Felipe, acho que Felipe primeiro. Como eu falei, né? Acho que os segmentos mais resilientes, que atravessaram melhor a crise de uma maneira mais ampla, e as empresas que demonstraram ter bons indicadores de sobrevivência, né? Então, empresas com bons times de gestão, empresas com boa organização, tudo isso contribui para que, independentemente do setor, existam os vencedores nos seus microsegmentos. Então, acho que passa por aí, né? É sempre importante avaliar o caso a caso, mas de uma maneira ampla é isso, né? Então, o que falaram aqui, ter uma contabilidade organizada, ter uma auditoria é excelente, mas obviamente não é necessário, mas a auditoria é um grande selo que todo o entorno está correndo muito bem, né? Então, existe um sistema lá que é confiável para apurar as informações, existem processos e tudo mais. É uma preocupação que só funciona que exista depois de tudo isso tá muito bem implementado, tá? Mas acho que passa por aí, né? Setores resilientes vão ser os mais disputados, né? E empresas que se destacaram nos seus respectivos setores, ou seja, quando eu falo atravessar a crise, não é que cresceram durante a crise, mas que mesmo com os arranhões mostraram que conseguiram sobreviver. Perfeito. Bom, eu queria encaminhar agora aqui para que vocês debatessem aí. André, você quer trazer alguma questão mais objetiva para a gente esclarecer aqui? Eu queria mencionar, que eu até escrevi, que há uma necessidade de profissionalização das empresas familiares e que algumas empresas familiares ainda têm a cultura de resolver as coisas com centralização, com profissionais que têm décadas de atividade e às vezes esquece que para ter acesso a uma operação de private equity, uma operação de dívida mais estruturada, precisam dessas etapas, né? Contratar um advisor do mercado financeiro, ter uma valuation por uma empresa séria, ter uma auditoria minimamente responsável, né? E essas etapas são essenciais para ter acesso. Sem elas, fica concentrado o poder de decisão de um banco lá da agência, que vai ali depender da garantia, que vai ser muito desproporcional para a realidade da empresa. Acho que é isso. Ok, meus amigos. Bom, a gente está caminhando aqui para o final.
Vocês, eu queria já agradecendo a cada um de vocês, vou pedir que cada um faça aí um breve resumo também, um arremate de tudo, quem quiser passar uma mensagem final, mas já agradecendo a participação de todos, eu acho que a gente conseguiu expor de uma forma geral o cenário nesse segmento, né, das várias formas de captação de investimentos, de fusões e aquisições, do mercado de capitais, do mercado de inovação, né, com as diversas formas de investimentos em tecnologia, inovação, startups. E agradecendo a vocês, acho que a gente pode extrair daqui depois várias temáticas e abordar individualmente. Eu vou disponibilizar o material, o resumo para todo mundo, mas depois, repito, quem tiver interesse em se aprofundar em um determinado tema, vocês mandem para mim, que eu encaminho aí, seja para o Felipe Toja, seja para o Pedro Pessoa, ou para os meninos Francisco André, Arthur ou André Lale. Deixa eu ver com quem eu começo. Arthur, você quer se despedir primeiro e fazer suas considerações finais? Amigo, pode ser. Então, assim, o que eu acho que... Depois você me diga onde você fez esse curso de diplomacia, tá? Eu quero fazer também. Tem o professor tá aqui na live. Primeiro, Jean, agradecer você o convite, a confiança e a estrutura do LEAD também, que permitiu que a gente fizesse esse debate muito proveitoso. Em segundo lugar, agradecer a participação do pessoal e o interesse. E finalizando, assim, do que eu posso falar, né, do meu ponto de vista, acho que é perceptível que a mudança do mercado e a evolução do mercado permitem que o empresário busque formas alternativas de financiar suas atividades, mas que esse financiamento, como o Pedro tocou muito bem nesse ponto, não é menos burocrático, não exige menos da empresa, mas tem uma grande vantagem de ser sob medida, né? Como se você fosse no alfaiate e tivesse um produto exatamente adequado às suas necessidades. Então, eu posso negociar um instrumento de dívida, eu posso negociar a entrada do sócio, eu tenho várias formas de adequar o ingresso do capital na minha empresa, as minhas necessidades e principalmente as minhas exigências. Diferente de eu chegar no banco e o banco dizer, você assina assim ou você não assina. Então, acho que é importante a gente ter essa percepção e colocar na mesa, sempre que for fazer uma operação desse tipo, as alternativas. Toja foi muito preciso nisso, quando ele fala que não é possível dizer qual que é a operação mais adequada, mas eu preciso ter um leque de opções na mesa para que eu faça uma escolha que cabe no meu planejamento. E nesse aspecto de planejamento, acho que vale muito destacar a importância da organização da estrutura societária que vai receber o investimento. É importante você colocar um grande investimento em governança, em auditoria, em valuation, para que você possa posicionar a sua empresa como um ativo interessante para o investidor. Então, acho que é importante observar esses pontos e obrigado, Jean, mais uma vez, pela disponibilidade e pela oportunidade. Beleza, Arthur, grande Arthur, eu que agradeço. Francisco André, suas colocações finais, lembrando que eu vou lhe convocar novamente para que a gente faça um evento específico para a gente falar de investimento anjo, de startups. Eu acho que é uma temática bem interessante e que tem muita gente aqui no Rio Grande do Norte, no Nordeste inteiro, precisando e com interesse em se aprofundar nesse assunto. Verdade, amigo. Amigo, acho que finalizar aqui agradecendo aos colegas que deram uma contribuição incrível, aos presentes que vieram nos escutar. Acho que o universo de startups é um universo muito promissor. A indústria de venture capital, propriamente, é muito pequena, mas a gente percebe que tem evolução significativa. Acho que nos próximos dias vai sair um artigo nosso falando sobre as assimetrias de mercado nas regiões periféricas, e regiões periféricas eu me refiro a Nordeste, Norte e Centro-Oeste, na indústria de capital de risco, e como é que a gente pode superar essa assimetria de informações. Eu acho que é através de eventos como esse, através de discussões, através de painéis, onde a gente possa trazer
mais informação, em primeiro lugar, e aí vão surgir oportunidades. Eu acho que, como o Felipe falou, diversificar na busca, se diversificar na busca de investimento é importante, diversificar investimentos é importante. Então, acho que diversificar os conteúdos que a gente aborda é igualmente importante, é quase um mandamento para qualquer lugar da vida, né? Então, acho que é importante esse primeiro evento geral, para a gente discutir temas importantes e, em seguida, a gente ir apontando caminhos específicos para dar próximos passos, ajudando empresários como Edmilson, que tem interesse em investir em startups, ver qual é o interesse, em qual escala da startup, em qual momento, juntar com outro pool de investidores para a gente criar uma tese que seja interessante, para apoiar as empresas locais, mas com potencial global, enfim. Eu acho que existe toda uma maturidade que o LEAD tem sido protagonista em trazer essa maturidade, e por isso eu agradeço a você como presidente do LEAD RN, acho que estamos no caminho certo. Obrigado, Francisco André. Forte abraço, amigo. André Lali. Agradecendo também a você, André Lali, especialmente aos meninos e a você, por ter feito essa intermediação aí com Pedro Pessoa, com o Felipe Toja, essas duas grandes aquisições para essa noite de hoje aqui. Então, já só agradecer, obrigado pela oportunidade, faço aqui o registro da sua liderança, que tem mudado a forma dos empresários se reunirem, discutirem o projeto do Rio Grande do Norte, mudar a cultura de décadas de ineficiência, de visão micro, né? Eu queria lhe dizer que você é extremamente importante aqui para o momento do Rio Grande do Norte se reinventar nessa crise e em função dos problemas que vivencia já há décadas, né? Na gestão das políticas públicas, das prioridades e etc. Então, eu queria só cumprimentar os presentes e dizer que foi uma honra para mim estar presente aqui com dois amigos do mercado que eu conheço há muito tempo, que são pessoas da minha relação pessoal e profissional. Tenho grande honra de conviver com eles no mercado. Aprendo todos os dias aí com os dois. E dizer que, para mim, também é uma honra estar com o Francisco e Arthur, que são ex-alunos que já passaram aí os limites aqui das minhas lições. Um abraço, cumprimentar Edmilson também, grande empresário local. Boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigado, André. Eu queria também agradecer a vocês dois e pedir que, na despedida, você também fale um pouco sobre o que vocês fazem, né? Para deixar o pessoal aqui mais atento e, quem sabe, alguém tem interesse em procurá-los. Pedro. Bom, agradecer a atenção de vocês ao convite, obrigado ao André que fez a interlocução e obrigado a você, Jean, que organizou esse debate, ao colega Felipe. Meu nome é Pedro Pessoa, eu, enfim, sou fundador da PECO Investimentos, uma boutique que se propõe a fazer uma cobertura para a originação de negócios no mercado de capitais, e na parte de gestão de fortuna e originação de crédito, ligada à XP Investimentos. Foi a primeira boutique desse modelo lá na XP, a gente trouxe esse conceito do outro banco que eu trabalhava, e eu me proponho, eu e minha equipe, a fazer uma cobertura lado a lado dos empresários do Nordeste. A gente não quer sair do Nordeste, então, trazer qualidade de trabalho aqui para os empresários locais, que não podem abrir mão de ter uma boa interlocução com o mercado e que essa interlocução local a gente vê que facilita. Estou sempre em Natal, obviamente que a pandemia mudou um pouco minha rotina, mas de uma vez a cada 15 dias eu estava aí, sempre tomo meu café obrigatório aí com o André para me atualizar do que está acontecendo na cidade. Tenho bons clientes e bons amigos aí em Natal e fico aí à disposição para o que vocês precisarem. Parabéns aí mais uma vez pela iniciativa. Perfeito, Pedro. Muito obrigado. Felipe Toja, também gratidão aí por ter compartilhado tanto conhecimento conosco, tá? Então, muito obrigado a você. E fique sabendo, você, Pedro Pessoa, e você, Felipe Toja, que Natal aqui está de braço aberto para vocês, tá sempre. E já também fazendo uma cobrança, olhem para Natal, né? Aqui a gente tem investidores também capacitados, tem muitas empresas
com potenciais gigantescos, e a gente aqui está pronto para receber também investimentos de fora, né? Temos aqui muitos segmentos que são segmentos que despontam, segmentos ligados ao turismo, por exemplo, ao agronegócio, tecnologia, e que a gente tem que manter esse contato estreito e ficar de olho em todas as oportunidades. Eu tenho certeza que vocês também serão pontes para ajudar a desenvolver o nosso estado. Felipe. Pessoal, obrigado pelo convite, obrigado, André, pela participação, foi uma ótima agenda, tive a oportunidade de aprender com todo mundo aqui que falou um pouco, isso também é muito bom, um nível muito alto, e me coloco à disposição. Acho que já falamos de bastante coisa, mas é difícil entrar na profundidade dos assuntos, mas me coloco à disposição para quem quiser explorar algum outro assunto. Estou por aqui. Felipe, obrigado. Passar essa pandemia, a gente também vai estar por aí em São Paulo. Eu sempre vou nas reuniões do LIDE, em alguns compromissos aí. Excelente. Né? Combinado. Edmilson, você quer dar uma palavrinha? Em nome aqui do nosso Conselho de Associados, eu queria também fazer um registro aqui, acho que ele está aqui, o nosso Paulo, eu não estou vendo ele aqui não, mas Paulo da Axios Investimentos, ele e toda a turma da Axios, que é também nosso associado, uma empresa também ligada a XP Investimentos. Edmilson, seu áudio está desligado. Jean, eu gostaria só de agradecer mais uma vez a você e a todos, e dizer e ratificar o que você acabou de falar, que aqui no Rio Grande do Norte existem empresas que podem investir, que têm condição, que se interessam por esse assunto. Eu fiquei muito feliz em participar aqui com vocês, né, dessa reunião. Gostaria de dizer que a nossa empresa está atuando em quase todos os estados do Brasil. Aproveitar essa reunião de pessoas inteligentes e que estão participando do mercado. E eu gosto, quando eu falo em tratar de fintechs, eu vejo uma oportunidade muito grande da gente, daqui do Rio Grande do Norte, pela distância. Eu tenho estado muito em São Paulo, faz 3 anos que nós abrimos a nossa filial de São Paulo, e essa garotada aí está trabalhando muito bem. Eu tenho contato com advogados novos, e o Rio Grande do Norte, que está participando em quase todos os estados do Brasil, e não só na área de facility, na área de segurança, e agora na área de tecnologia. Tá? Eu estou me interessando muito nessa área de tecnologia, que está a trabalhar, a implantar um sistema agora na pandemia, de leitura corporal, dos controles de acesso das empresas. Então, nos orgulha muito uma empresa aqui, Potiguar, ser a primeira empresa de segurança no Brasil a fazer esse tipo de acesso. Implantamos na Casas Pernambucanas, aí em São Paulo, todas as lojas da Casas Pernambucana. Então, me orgulha muito e me interessa muito pelo tema de tecnologia, pelo tema de startups. Então, eu agradeço, muito obrigado. E gostaria, depois do material que você vai nos mandar, e conversar com alguns deles, o Felipe, o Pedro. Gostei muito aí individualmente eu entro em contato corporal, dos controles de acesso das empresas. Então, nos orgulha muito uma empresa aqui, Potiguar, ser a primeira empresa de segurança no Brasil a fazer esse tipo de acesso. Carlos Antônio, Carlinhos, meu amigo também, mandando os parabéns aqui, muito obrigado. Obrigado a todos aí que acompanharam esse debate. Um momento em que o Brasil
passa por uma grande dificuldade, mas a gente olha para frente, a gente olha para as soluções, porque eu digo muito que a gente tem duas saídas nessa crise. Aliás, a gente tem dois caminhos, duas saídas não. Um é a gente ficar focado no problema, se lamentando, ou então esperando esse momento passar. O outro é a gente focar naquilo que a gente pode controlar, no nosso tempo, nas nossas ações. E passar aqui essas 2 horas debatendo com esses brilhantes debatedores, né, consumindo aí esse conhecimento todo, faz parte do que eu faço para a minha vida, faz parte do tempo que eu controlo, me dedicando às soluções para os problemas, e não a ficar me lamentando. Então, a gente precisa olhar para frente, a gente precisa olhar para as oportunidades, e, como vocês viram aqui, as oportunidades são inúmeras. Mesmo diante das dificuldades, a gente precisa estar de cabeça erguida, e existem inúmeros caminhos aqui para que a gente possa captar recursos, para que a gente possa entrar no mercado de investimento. Vocês viram aqui as inúmeras formas que existem, tá? Então, por tudo isso, minha gratidão, novamente, a todos os debatedores. Desejar uma boa noite a todos. Eu vou pedir, Alex, que você passe o vídeo aqui dos nossos parceiros, da Unimed Natal, do Sicob e também do LIDE Rio Grande do Norte. Quem tiver interesse em saber mais sobre o LIDE, acesse o nosso Instagram lá, @lide.rn. Lá na bio, você cadastra lá, tem um link, você manda um cadastro que a gente liga para vocês e explica sobre como funciona o LIDE, sobre como se associar, sobre como participar mais. Acima de tudo, isso é uma grande rede de networking, não só aqui, regionalmente, mas em todo o Brasil e mais 15 países. Somos 1.800 empresas associadas e nós podemos chegar aonde nós quisermos, tá? Só depende da atitude de vocês. Tá? Um network desse aqui, a gente pode chegar aonde quiser. Então, é isso. Alex, você pode passar, por favor, novamente os vídeos, que eu acho que a turma que está acompanhando via streaming que pode acompanhar. Quando o assunto é plano de saúde, a Unimed Natal tem a rede mais completa do estado. São mais de 40 anos de confiança e credibilidade que a fizeram ser a marca mais lembrada pelos potiguares. Com mais de 1.600 médicos cooperados, 140 clínicas, 35 laboratórios e 12 hospitais, incluindo um hospital próprio, referência no estado. Viu? Ser Unimed Natal faz a diferença. Unimed Natal, cuidar de você. Esse é o plano. Não podemos dar as mãos, mas nos preocupamos com as pessoas. Em nossos colaboradores existe o desejo de ajudar. Vamos passar por essa jornada juntos. Somos uma cooperativa feita de pessoas e podemos unir nossas atitudes e fazer a diferença. Sicob. Bom, amigos, eu queria novamente agradecer a vocês, desejar aí uma boa noite a todos e fiquem atentos na nossa programação, que em breve anunciaremos aí o nosso próximo evento, sempre com temas atuais ligados à nossa economia, com temas que possam contribuir de alguma forma prática para o nosso crescimento pessoal e profissional, principalmente nesse momento onde a gente atravessa uma extrema dificuldade. Eu acho que o evento de hoje foi muito rico de conteúdo, embora muito abrangente, né? E talvez agora a gente possa marcar alguns específicos sobre os determinados temas que foram tratados aqui hoje.
tá bom? Novamente, agradecendo a todos que participaram, minha gratidão a vocês, desejando uma boa noite, vamos encerrar aqui pontualmente às 20 horas, e agradecendo especialmente aos nossos patrocinadores, Unimed Natal, né, nas pessoas do Rafael, do diretor Rafael Flores e do presidente Fernando Pinto. Agradecer também ao Cicobi, através do nosso parceiro Denis, também do nosso presidente Santa Rosa, tá? Dito isso, eu queria desejar uma boa noite a vocês e fiquem atentos na nossa programação do LIDE, lá no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, ou até mesmo comigo. Quem tiver alguma dúvida, me procura, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus, boa noite.